No livro Sapiens, o autor descreve a matemática como uma das ferramentas cognitivas mais importantes que os Homo sapiens desenvolveram. Ela foi essencial para nos transformar de caçadores-coletores em sociedades agrícolas, estados burocráticos e civilizações industriais. A matemática permitiu à humanidade não apenas compreender o mundo de forma mais profunda, mas também moldá-lo, muitas vezes em escala global. Essa capacidade de criar, manipular e aplicar conceitos abstratos como os números, as formas, a estatística e as medidas é apresentada por Harari como uma das chaves para o sucesso da nossa espécie. Então veja, a matemática que foi criada pelos nossos ancestrais está ligada à nossa evolução. Sendo assim, não há nada que impeça uma criança de aprendê-la. Ao olharmos para os dados educacionais brasileiros, não podemos naturalizar o fracasso dos estudantes e a não aprendizagem. Nós estamos falando de uma coisa muito grave. Deixar que milhões de crianças, jovens e adolescentes não saibam matemática é desperdiçar a capacidade criativa e limitar o desenvolvimento de capacidades que historicamente criaram nosso presente e são responsáveis por uma parte importante do nosso futuro. A cada nova divulgação dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, percebemos que garantir uma aprendizagem adequada em matemática para todos os estudantes sempre foi um desafio. Analisando também os dados do censo escolar, notamos que metade dos estudantes passa por, ao menos, uma experiência de reprovação, repetência, abandono ou evasão durante a trajetória escolar. E ainda, as desigualdades de raça, cor, gênero, deficiências e nível socioeconômico só se intensificam com o passar dos anos. Não vamos permitir que isso aconteça. No Brasil, o baixo desempenho dos estudantes em matemática evidencia a urgência de fortalecer o ensino desse componente. A defasagem na aprendizagem compromete não apenas o desempenho acadêmico, mas também a formação de habilidades essenciais para o futuro do estudante. Para isso, precisamos de um pacto nacional pela recomposição das aprendizagens. E esse pacto já começou, mas precisa continuar e se fortalecer com o apoio de cada um de nós. E agora, vamos juntos avaliar como podemos fazer a nossa parte na implementação do plano prático. No episódio anterior, entendemos bem os pilares e os eixos fundamentais para garantir a recomposição das aprendizagens. Mas sabemos que os gestores das redes de ensino do Brasil enfrentam grandes desafios, especialmente quando se trata dos esforços complexos para melhorar os indicadores de aprendizagem. Para que haja um avanço coordenado entre equipes técnicas e lideranças da rede e das escolas, que traga resultados significativos, precisamos de um método efetivo que apoie e oriente as secretarias de educação de todo o país. Foi pensando nisso que surgiu o Guia para a Implementação da Recomposição das Aprendizagens, que foi elaborado identificando iniciativas nacionais e internacionais que já tiveram resultados bem-sucedidos. O guia pode ser utilizado como um verdadeiro aliado para gestores públicos. Ele traz ideias, reflexões e soluções para que as redes de ensino façam a diferença na transformação do futuro da educação. O documento apresenta os recursos essenciais para a implementação de ações pedagógicas voltadas para a recomposição das aprendizagens. Este é o primeiro volume de uma coleção de guias que se tornará um recurso essencial para assegurar a melhoria dos indicadores de aprendizagem dos estudantes. E como a Secretaria pode utilizá-lo para implementar as iniciativas de recomposição da aprendizagem? Ao seguir um método estruturado, é possível traçar uma trajetória consistente, orientada a evitar erros, otimizar recursos e garantir que todas as etapas necessárias sejam cumpridas de forma eficaz. O roteiro de apoio à implementação traz essa clareza, orientando a trajetória em 6 etapas. Governança. Primeiro, é necessário estabelecer uma governança clara, com um grupo de trabalho interdisciplinar que vai liderar a implementação. Em seguida, temos o referencial curricular reorganizado e escopo e sequência, essenciais para orientar as práticas pedagógicas.
uma forma de organizar o tempo de ensinar e as chances de aprender. As avaliações e mediações pedagógicas são o terceiro passo. Elas nos permitem identificar as defasagens e planejar intervenções precisas para garantir a aprendizagem priorizada na recomposição, evitando que os estudantes permaneçam em um ciclo de fracasso escolar. Além disso, é importante que a adaptação de materiais didáticos contemple as habilidades prioritárias, sempre alinhadas ao referencial curricular da rede, porque isso fará com que os estudantes aprendam as habilidades focais, aquelas mais estruturantes, que permitirá a eles aprender agora e na etapa escolar seguinte. O quinto passo é a oferta de formações continuadas, que sejam alinhadas às necessidades dos educadores e contribuam para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, elaborando um cronograma formativo e integrado com os setores pedagógicos. Observe que esses itens dão coerência pedagógica sistêmica ao que se quer que o estudante aprenda, articulando todas as ações pedagógicas para que as expectativas de aprendizagem de fato aconteçam. E por último, a comunicação e institucionalização do programa asseguram a indicação de práticas antirracistas e a publicação de documentos normativos para todos os setores. Ufa! Não temos tempo a perder! É animador conhecer um guia que mostra o caminho certo para implementar a recomposição das aprendizagens de forma eficiente e com foco nos resultados. Sabemos que mudanças não ocorrem do dia para a noite, mas é urgente a tomada de decisões que levem os estudantes ao caminho da aprendizagem efetiva. Utilizar este percurso estratégico e orientado representa um ganho imenso de foco e otimização de tempo. Mas não podemos esquecer um detalhe importante. Sem as ferramentas adequadas, até o plano mais bem elaborado pode perder sua força e impacto. Assim como o artesão depende de suas ferramentas para moldar a sua obra, o uso dos recursos adequados não apenas facilita o trabalho, mas também assegura que cada etapa seja realizada com precisão e eficiência, evitando retrabalhos e maximizando o impacto das ações. E para complementar a estratégia de implementação ilustrada pelo guia, o Reúna desenvolveu uma poderosa ferramenta para a recomposição: o programa Avançar para uma Matemática Engajadora. O Avançar é uma iniciativa pedagógica que tem como objetivo a recomposição das aprendizagens em matemática dos estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Nós sabemos que muitos estudantes enxergam a matemática de forma negativa, e mudar essa percepção é crucial para que haja progresso. O Avançar integra o ensino da matemática com aspectos fundamentais para a aprendizagem, como o engajamento, resolução de problemas, protagonismo, motivação, desenvolvimento de competências socioemocionais e práticas de estudo. O Avançar está organizado em materiais para alunos, professores e gestores. Para o estudante tem um caderno. Esse caderno contém tarefas de matemática e tarefas que também vão ensinar o aluno a se organizar para estudar, gerenciar suas emoções em relação à própria matemática, fazer autoavaliação, acompanhar o próprio desenvolvimento dele. O material é integralmente associado com o trabalho que o professor faz em sala. Como funciona o Avançar para uma Matemática Engajadora? A estrutura do Avançar é dividida em 4 frentes, que juntas buscam transformar a percepção da matemática e promover o engajamento dos alunos. 1. Escopo e sequência. Com uma estrutura bem definida de escopo e sequência, a proposta organiza uma programação temporal de aulas com o objetivo de desenvolver nos estudantes as habilidades necessárias para avançarem em seus estudos. É importante olhar para aquilo que a gente tem de resultados, né? E identificar nesse material uma resposta, né? Uma proposta, uma organização aí didática que ajuda a gente a avançar com essas habilidades estruturantes. E daí se organizar para isso, né? Organizar poucas ações, mas ações de muita qualidade e que impactem diretamente o dia a dia do professor. Então, eu acho que isso, para a secretaria, pode ser muito importante, né? Os professores olharem, terem um material já estruturado, um material de qualidade,
um material convencido pelos professores, um material que engaja os alunos, né, que traz muitas atividades na prática e que olha exatamente para quem que o aluno está precisando. 2. Material do professor. Para tornar a experiência de aprendizagem mais rica, estimulando o protagonismo dos estudantes, o material do professor oferece orientações detalhadas para cada aula, incluindo estratégias de como direcionar e motivar os alunos para os estudos orientados. 3. Estudos orientados. São os estudos orientados que proporcionam aos estudantes mais tempo de contato com os conteúdos, tanto em casa quanto em sala de aula, combinando as atividades de matemática com o desenvolvimento de competências socioemocionais. E aí, quando a gente olha para o indicador de risco escolar, há uma diferença enorme entre o risco escolar das turmas da mesma escola em o avançar para as turmas que não têm. Então, quanto as turmas que não têm avançado têm um risco escolar de 30% dos estudantes por risco de reprovação em matemática, nas turmas que têm o projeto, esse risco é de 5% ou menor que isso. Então, em 2023, 75% das escolas e das turmas que tinham o projeto avançar, que trabalharam com o projeto avançar, teve um crescimento muito grande na pontuação, na proficiência de matemática. E escolas que cresceram mais de 20 pontos na proficiência de matemática. 4. Materiais complementares. Por fim, o material inclui diversos recursos de apoio, como avaliações processuais para cada ano, rubricas de autoavaliação para os docentes, fichas de acompanhamento, trilha autoinstrucional gratuita, pautas formativas e demais ferramentas de suporte que auxiliam na implementação para gestores das redes de escolas. E eu penso que se outras redes têm a possibilidade de trabalhar com esse projeto, trabalhar com a recomposição, tem, porque é um projeto assim, que vale muito a pena. Que a gente começou, às vezes, com pequenos passos, mas que aos poucos a gente viu a grandiosidade do projeto. Então, que outras redes possam também sentir essa experiência, que foi uma experiência maravilhosa. Para quem é o Avançar? O Avançar pode ser utilizado por toda a equipe pedagógica das escolas, professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares das redes e das secretarias. Como resultado desta prática, espera-se que os estudantes não apenas avancem significativamente em seu aprendizado, mas também criem rotinas de estudo eficazes e passem a enxergar a matemática como uma aliada indispensável para conquistar os seus objetivos e transformar suas vidas. O PISA mostra que quando você tem alunos nos níveis mais altos de proficiência matemática, que significa alunos com mais criatividade, mais capacidade de resolução de problemas, mais capacidade de fazer relações lógicas, eles estão sempre no topo de bons trabalhos, de empreendimentos de sucesso. São aqueles que dificilmente vão ter problemas para realizar os seus projetos de vida. Desde o início dessa jornada, refletimos sobre o cenário preocupante de baixa aprendizagem e de pouca equidade que a educação brasileira enfrenta há muito tempo, sendo acentuado ainda mais com a chegada da pandemia. No primeiro episódio, vimos o impacto profundo desta crise, especialmente para os estudantes mais vulneráveis. Aprendemos que a recomposição das aprendizagens é uma tarefa urgente e possível. No episódio 2, mergulhamos nos pilares e eixos que sustentam essa recomposição e descobrimos que, com as estratégias certas, podemos sim transformar o futuro de milhares de estudantes. E agora, entendemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Temos um Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens com um guia de implementação e os materiais do Avançar para uma matemática engajadora. Aqui, reunimos as melhores práticas das iniciativas nacionais e internacionais que já tiveram sucesso significativo nos resultados. Através do QR Code, é possível conferir as iniciativas das redes estaduais e municipais para contribuir com o planejamento das ações para a implementação da recomposição das aprendizagens.
Trouxemos depoimentos importantes de redes que já usam os materiais e estão acompanhando a evolução na prática. O que aprendemos vai além das metodologias. Aprendemos que a educação é um esforço coletivo que precisa da força de cada professor, cada gestor, cada família. Juntos, somos capazes de transformar o aprendizado de milhões de jovens e elevar a qualidade da educação no Brasil, sem deixar nenhum estudante para trás. A educação é o alicerce de um futuro melhor. E agora, mais do que nunca, estamos prontos para avançar de mãos dadas rumo a um país mais justo e com oportunidades para todos. Juntos, podemos construir uma educação que faça a diferença na vida de cada estudante.